Bom dia, galerinha, tudo jóia? Agora eu vou compartilhar com vocês falando o que são os poríferos. O filo dos poríferos, onde poro é igual a poros e fero é igual a possuir, é constituído pelos animais conhecidos popularmente como esponjas. São organismos exclusivamente aquáticos, a maioria das espécies é de ambiente marinho, embora também haja representantes de água doce. As esponjas são animais sésseis, isto é, vivem fixos a um substrato, como uma rocha, um pedaço de coral, por exemplo. Em termos estruturais, são de organização muito simples, pois não apresentam tecidos especializados. Por essa razão, alguns taxonomistas propõem que o filo porífero, juntamente com o filo Placozoa, seja inserido em um sub-reino à parte, a dos parazoários, enquanto todos os demais filos seriam agrupados no sub-reino dos eumetazoários. Os poríferos também se distinguem dos outros animais por não apresentarem em seu desenvolvimento embrionário estruturas que possam ser caracterizadas como folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. Embora algumas vezes tenham sido considerados animais diblásticos, hoje parece ser consenso entre os taxonomistas que esse conceito não se aplica aos poríferos. A estrutura do corpo de uma esponja. De modo geral, o corpo de uma esponja é formado por uma fina parede envolvendo uma cavidade central, o átrio, que é chamada de átrio, ou espongiocele. A parede é formada por duas camadas, ambas com a espessura de uma única célula. A mais externa é constituída pelos pinacócitos, que são células pavimentosas, ou seja, achatadas, de revestimento. A mais interna é composta por células especiais, exclusivamente esponjas, os conoastos, que são dotadas de um colarinho membranoso, onde coano é igual a colarinho, e de um flagelo. Entre duas camadas se situa um material amorfo de consistência gelatinosa, onde se encontram as células dotadas de capacidade de movimentação, os amebócitos ou arqueócitos, e inúmeras espículas, peças esqueléticas de formas variadas constituídas por calcário ou sílica. Algumas espécies de esponja também apresentam uma extensa rede de fibras flexíveis de uma proteína elástica, a chamada espongina. Toda a parede do corpo da esponja é perfurada por muitos poros. E, em algumas espécies, cada um deles é formado por uma única célula, o porócito. Enquanto outras, o poro é formado pela reunião de várias células. Devido ao contínuo batimento dos flagelos conoastos, a água penetra no corpo das esponjas através dos poros, cai no átrio e sai por meio de uma abertura maior, chamado ósculo, situada na parte superior livre do animal. O arranjo descrito até aqui corresponde basicamente à organização corporal mais simples, do tipo ascon. Em certas espécies, o átrio possui grandes números de dobras, tipo o sícon. E em outras, o átrio apresenta subdividido em várias câmaras flageladas, tipo leucon, que são revestidas por conoastos. Não sei se dá pra pegar aqui, gente. Essa estrutura aqui, ó. Não sei se a resolução tá muito boa.
e os outros animais. E a outra foto que eu queria mostrar para vocês, que eu queria compartilhar com vocês, é essa aqui. Outra foto que eu deixei de mostrar, essa aqui. Onde tem o tá vendo aqui? Onde que por exemplo, no peixe, nós temos o plano sagital, né? E tipo assim, a simetria, né, radial. Esse que a do peixe é plano transversal, plano sagital, plano frontal. Esse esquema é representado por 3 planos de corte. O corte do plano sagital, plano de simetria bilateral. A do peixe é simetria bilateral. A do desenho do peixe é simetria bilateral. Divide o animal em 2 partes simétricas, esquerda e direita. E a da anêmona, simetria radial. A do peixe é bilateral, tá vendo? A do peixe aqui, ó, é bilateral. E a da anêmona, simetria radial. É desse jeito, gente. A característica fundamental dos poríferos é o fato de serem filtradores, pois uma contínua corrente de água penetra pelos seus poros, circula pelos canais e pelas câmaras, chega ao átrio e sai pelo poro superior, o ósculo. O batimento dos flagelos dos milhares de coanócitos promove a circulação de água, traz micro-organismos, partículas de alimento. Esses alimentos aderem ao colarinho dos conoácitos e nele escorregam até serem captados por seus pseudópodes e incorporados ao citoplasma, em vacúolos onde ocorre a digestão intracelular. O contato quase direto de todas as células do animal com a água fora e dentro dele garante a livre difusão de substâncias, como gases respiratórios, excretas solúveis, que são facilmente trocadas. Isso permite compreender a ausência dos sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor de qualquer órgão desses animais. Aqui está o desenho as estruturas, né? Esse aqui é ascon, o do meio é cicon e o último é leucon. As estruturas das esponjas. A primeira é ascon, a segunda é cicon. Isso. As estruturas das esponjas. A primeira é ascon, a segunda é cicon e a terceira é leucon. Ascon, cicon, leucon. Eu gravei assim, gente. Eu gravei assim: ascon, cicon, leucon. Ascon, cicon, leucon. Os 3 irmãos: ascon, cicon, leucon. Eu gravei assim, gente, como se fosse 3 irmãos: ascon, cicon, leucon. As esponjas apresentam um espaço no interior do seu corpo, átrio ou esponjoncele, mas não é uma cavidade digestória.
uma vez que a digestão das esponjas é intracelular. A cavidade atrial das esponjas constitui, na verdade, um excelente local de abrigo para muitos animais marinhos que podem ainda escapar de seus predadores, ou simplesmente gozar alguns momentos de descanso, sem correr o risco de serem digeridos pela esponja. Considerando uma relação como essa esponja não é considerando que uma relação com a esponja não é beneficiada nem prejudicada, e que há benefício somente para o animal que abrigou dentro dela. Trata-se de um caso de comensalismo, mais especificamente do tipo inquilismo. Não sei se dá pra pegar aqui, gente. De um lado é um peixe dentro da esponja, e na outra é um mergulhador. Um mergulhador dentro da esponja. Legal, né, gente? Chique demais, né? Então o que acontece? As espécies de peixe, elas entram dentro da esponja para se proteger, né? Para se proteger e descansar. Porque as esponjas, elas se alimentam de como se fossem pequenas algas, né? Micro-organismos, né? Tipo assim, que está ali na água ali. Elas se alimentam de coisas que estão ali na água, ali dissolvidas na água, né? Coisas pequenas, né? Minúsculas. Eu não sei se eu posso dizer se são micro-organismos, mas elas se alimentam de coisas ali que estão dissolvidas na água, né? Que vêm junto com a água. Coisas pequenas. É isso aí, galerinha.